Vamos para a nossa segunda parte sobre hidrocarbonetos aromáticos. Na última aula a gente viu a estrutura do hidrocarboneto aromático, no caso do benzeno, certo? Na aula de hoje vamos ver os hidrocarbonetos aromáticos substituídos. Quando eu falar em hidrocarboneto aromático substituído, eu vou estar falando em uma ramificação, certo? Lembra que a gente viu que o benzeno ele possui 6 hidrogênios, mas nós podemos substituir esse hidrogênio por outros grupos. Agora nós vamos ver a substituição desse hidrogênio por uma ramificação, certo? Então, para dar nomenclatura de benzenos substituídos ou benzenos ramificados é bem simples. Primeiro vem o nome da ramificação, depois o nome benzeno. Vamos partir do exemplo mais simples, o benzeno com apenas uma ramificação de apenas um carbono. O nome dessa ramificação é metil. Então tenho um metil ligado ao benzeno. Como é que vai ser o nome? Primeiro vem o nome da ramificação, depois o nome benzeno. Então nós vamos ter o metilbenzeno. Esse metilbenzeno também possui um nome comum, um nome popular, que é o tolueno. Mas o mais importante é conhecer a nomenclatura oficial, que é essa aqui, metilbenzeno. Outro exemplo, aqui eu tenho outro benzeno que possui também apenas uma ramificação. Só que essa ramificação é a ramificação etil, apresenta 2 átomos de carbono. Então, como é que vai ser a nomenclatura? Etilbenzeno. No terceiro exemplo, nós temos aqui o benzeno com 3 ramificações. 3 ramificações metil. Além de indicar um nome, eu também vou ter que indicar a posição de cada ramificação. Sempre que você tiver benzeno com 2 ou mais ramificações, além do nome da ramificação, você também tem que indicar a posição, enumerando os carbonos do benzeno. E a enumeração começa a partir do carbono que tem a ramificação mais simples. Nesse caso aqui, como as ramificações são iguais, elas se encontram em posições simétricas, eu posso começar daqui, daqui ou daqui, tanto faz, porque ambas vão dar a mesma numeração. Vou atribuir a esse carbono o número 1. Então tenho aqui carbono 2, 3, 4 e 5. Se eu seguisse o sentido inverso, é da mesma coisa. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. A numeração não ia variar. Então, nesse caso aqui, eu tenho 3 grupos metil ligados, um no carbono 1, um no carbono 3 e um no carbono 5. Como eu tenho ramificações iguais, utilizo os prefixos de quantidade, di, tri, tetra, e aí vai. Nesse caso aqui, eu vou ter o 1,3,5 trimetilbenzeno. Eu tenho o benzeno com 3 ramificações metil, uma no carbono 3, uma no carbono 1, uma no carbono 3 e uma no carbono 5. Da mesma forma que o tolueno, ele também apresenta um nome comum, metileno. Mas como eu falei, a nomenclatura importante para a gente é a nomenclatura oficial, certo? Vamos analisar aqui esses 3 exemplos. Ambos são benzenos substituídos, benzenos ramificados. Cada um deles tem duas ramificações metil. Só que a posição dessas ramificações é diferente. Como a posição é diferente, são substâncias diferentes e cada uma delas vai ter uma nomenclatura diferente. Aqui eu tenho, nesse primeiro caso, que as ramificações metil se encontram nas posições 1, 2. No segundo caso, as ramificações se encontram na posição 1, 2 e 3. No terceiro caso, as ramificações se encontram nas posições 1, 2, 3 e
4. Como é que vai ser a nomenclatura de cada uma delas? No primeiro caso, posição 1, 2, eu vou ter 1, 2 dimetilbenzeno. No segundo caso, 1, 3, 1, 3 dimetilbenzeno. No terceiro caso, 1, 4, 1, 4 dimetilbenzeno. Essas três substâncias apresentam um nome comum, um nome popular, que é o xileno. Só que elas são diferentes umas das outras, porque a posição da ramificação também é diferente. Então são xilenos diferentes, certo? A partir disso aí, nós podemos ver outro sistema de nomenclatura para benzenos ramificados, que são as posições orto, meta e para. Essas posições substituem as numerações 1, 2, 1, 3 e 1, 4. E essas posições são determinadas a partir do carbono 1 do seu benzeno, certo? Nesse caso aqui, nós temos esse benzeno com duas ramificações, na qual a segunda ramificação se encontra no carbono 2. Então, as posições orto, meta e para são definidas a partir do carbono 1. Esse é meu carbono 1. Então, essas duas posições aqui, ó, são as posições orto. Como a minha segunda ramificação se encontra nessa posição, ela se encontra na posição orto. Agora aqui, no segundo caso, a minha segunda ramificação se encontra no carbono 1, 2, 3. A posição 3 em relação ao carbono 1 é a posição meta. Então aqui, ó, essas duas posições aqui, essa e essa, são as posições meta. No terceiro caso, aqui a gente tem que a segunda ramificação se encontra na posição 1, 2, 3, 4. E a posição 4 em relação ao carbono 1 é a posição para. Então, no primeiro caso, a segunda ramificação metil se encontra na posição orto. No segundo caso, a segunda ramificação metil se encontra na posição meta. E no terceiro caso, a segunda ramificação metil se encontra na posição para. Lembra que essas três substâncias apresentam um nome comum? O xileno. Aqui eu tenho xileno, xileno e xileno. Só que são xilenos diferentes, porque a posição das ramificações é diferente. Então, no primeiro caso, eu vou ter o ortoxileno. Esse O aqui é para indicar que a minha segunda ramificação se encontra na posição orto em relação ao carbono 1. Eu vou ter o ortoxileno. No segundo caso, eu tenho M de metaxileno. Da mesma forma, para indicar que a minha segunda ramificação se encontra na posição meta. E o terceiro exemplo, nós temos o P de paraxileno, para indicar que a segunda ramificação se encontra na posição para da minha cadeia. Você tanto pode usar a numeração como as posições orto, meta e para. Ambas são corretas. Só tem que tomar cuidado para não errar. Lembrar que as posições orto, meta e para são definidas sempre a partir do seu carbono 1, tá ok? Na próxima aula nós vamos ver alguns exemplos, algumas questões e exercícios. Até lá!